Senhor, abra sua Bíblia comigo no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Semana retrasada, nós meditamos no capítulo 15, encerrando o capítulo 15. E se você há de recordar comigo, no capítulo 15 nós vimos Paulo e Barnabé em Jerusalém, defendendo a salvação pela fé. Capítulo 15, há uma grande discussão na igreja primitiva, a igreja em Jerusalém. Será que os convertidos a Jesus deveriam cumprir todos os mandamentos do Antigo Testamento para serem salvos? Deveriam eles serem circuncidados? Deveriam eles terem a obrigação de guardar o sábado e de cumprir todas as leis e mandamentos do Antigo Testamento para serem salvos? Então houve esse debate no capítulo 15 e a igreja então decide recomendar apenas 4 pedidos às igrejas e isenta a igreja da obrigação de cumprir todos os mandamentos do Antigo Testamento, por entender que a salvação é pela graça no Senhor Jesus e não pelo cumprimento da lei. No final do capítulo 15, há uma discussão entre Paulo e Barnabé. Estão lembrados? A briga por causa de João Marcos. Nós terminamos na última semana retrasada falando sobre dificuldades de relacionamento, conflitos. E essa briga separou Paulo de Barnabé. A primeira dupla missionária foi desfeita por motivo de discórdia entre eles. Então acontecia, ainda mesmo entre os discípulos, ainda mesmo entre os apóstolos, porque eram homens tão suscetíveis aos pecados quanto eu e você. Paulo escolheu Silas para seguir a sua segunda viagem missionária, que começa no capítulo 16. E Barnabé vai com seu sobrinho João Marcos para a ilha de Chipre, e ali ele vai fazer o trabalho de um evangelista. O capítulo 16 começa com Paulo iniciando a jornada da sua segunda viagem. E ele retoma essa viagem, ou faz essa viagem, primeiro visitando os lugares que ele já havia pregado. Anos depois, ele quer ver como essas igrejas estão. Quero que você preste atenção nisso. Eles plantaram essas igrejas há quase uma década. E agora eles querem visitar essa igreja. Paulo quer voltar à região da Galácia, onde ele fundou essas igrejas, e quer ver como eles estão indo. Olha o que diz o texto em Atos capítulo 16. Paulo chegou a Derbe e depois a Listra, os 2 lugares onde ele já havia plantado igrejas, onde vivia um discípulo chamado Timóteo, filho de uma mulher judia convertida ao cristianismo, mas de pai grego. Os irmãos de Listra e Icônio é outra cidade onde Paulo havia trabalhado no passado, davam bom testemunho dele. Dele aqui é Timóteo, ainda jovem, um jovem discípulo de Jesus. Paulo, querendo levá-lo na viagem, circuncidou-o por causa dos judeus que viviam naquela região. Pois todos sabiam. Assim está melhor? Não vai, mas não vai. Ele tem um cisma. Esse microfone tem um cisma com mensagens. Ele não gosta. Ordenanças decididas pelos apóstolos e presbíteros em Jerusalém. Então, olha lá. Onde Paulo ia,
informava o que havia sido decidido no capítulo 15. Agora esse também. Está difícil, irmãos. Está brabo. Ei. Então Paulo está falando, houve uma reunião na igreja em Jerusalém e eles decidiram que vocês não precisam cumprir o Antigo Testamento para serem salvos. Fiquem em paz. Então Paulo pregava isso nas igrejas onde ele estava. Assim, diz o verso 5, as igrejas eram fortalecidas na fé e cresciam em número dia após dia. Amém? Vamos orar ao Senhor? Feche os seus olhos. Pai amado, nós queremos suplicar ao Senhor. Fale ao nosso coração esta noite. Usa, Senhor Deus, o exemplo de um homem tão influente na Bíblia quanto Paulo. Usa, Senhor Deus, o trabalho que o Senhor fez na vida deste homem, a transformação, o milagre que foi a vida deste homem. De perseguidor a crente, plantador de igrejas. Usa também, Pai, este jovem chamado Timóteo, que foi, ó Deus, alvo de tamanho amor por parte de Paulo, ao ponto de chamá-lo filho na fé, para quem ele escreveu 2 cartas. Certamente Timóteo se tornou um dos grandes cooperadores do seu ministério. Ensina a tua igreja através desse homem, Senhor. Não porque ele não era pecador, nem porque ele era santo, digno de adoração, mas porque ele se comprometeu com o Senhor Jesus e entregou a sua vida até o último minuto para louvar e adorar ao Senhor. Fale ao nosso coração esta noite, em nome de Jesus Cristo. Amém. Começa o segundo trabalho missionário. Os irmãos foram encomendados ou recomendados. No capítulo 15, verso 40, os irmãos impõem as mãos novamente sobre Paulo, impõem as mãos agora sobre Silas e os envia novamente para uma nova obra. Então, há um novo desafio. Paulo não para. Ele precisa falar de Jesus, ele precisa levar o evangelho às cidades onde Jesus ainda não estava sendo conhecido. Ele quer evangelizar o maior número de pessoas que ele pode. Esta é sua missão de vida, e essa também deveria ser nossa missão de vida. Nós deveríamos estar comprometidos com Jesus de tal forma que onde quer que estejamos, só houvesse em nós um pensamento: fazer discípulos. É assim que vivemos? Nem sempre. Ele passa pela Síria e pela Cilícia, fortalecendo as igrejas. Ele chega nesses lugares, Derbe, Listra, Icônio. De um desses lugares, Paulo saiu quase morto. Ele foi apedrejado e largado para morrer. Eles pararam de tacar pedra porque acharam que ele já tinha morrido. Paulo volta a esse lugar. Você voltaria a um lugar que te odeia? Que você sabe que você saiu de lá pela graça de Deus, ainda respirando? Você voltaria a este lugar anos depois? Paulo não pensa 2 vezes. Por amor ao Senhor Jesus e por amor ao Evangelho, ele coloca a sua vida em risco de novo, e de novo, e de novo. Por que este homem faz estas coisas, meus irmãos? Por que Paulo se envolve tanto assim? Por que ele está tão dedicado a fazer discípulos? Porque ele se tornou um discípulo. Ele era um homem odiado pela igreja, ele era um perseguidor, ele era um homem que não merecia nada de Deus, porque ele foi responsável pela morte e prisão de muitos santos. E agora, este homem está determinado a compensar a graça recebida com dedicação, amor e entrega.
Ah, se todos nós nos parecêssemos com Paulo nesse sentido. Ah, se todos nós fôssemos como ele nesse mesmo ímpeto, nessa mesma paixão de fazer discípulos, neste tamanho amor por Jesus, por tudo que ele fez por nós, já feito na cruz. Ah, se nós o amássemos tanto assim, ao ponto de dizer: Senhor, a minha vida é tua, faça dela o que o Senhor bem quiser. Estarei onde o Senhor quiser que eu esteja. Farei o que o Senhor quiser que eu faça, e falarei o que o Senhor quiser que eu diga, porque a minha vida te pertence. No capítulo 16, nós vemos então agora um homem se juntando a Paulo, um companheiro, um jovem, e isso me faz pensar na juventude que me ouve aqui. Quase metade, ou quase não mais da metade desta igreja aqui hoje é menor de 40 anos. Jovens. Pastor, obrigado. Tem 40. Me chamou de jovem. Você é jovem. Comparado ao cabeça branca do Jovaé, você é jovenzinho. 2 jovens, né? Por quê? Porque você ainda está na metade da sua vida, ainda há muito gás para queimar, ainda muito a oferecer, ainda há muito a doar. Timóteo provavelmente se converteu a Cristo na primeira viagem missionária de Paulo. Ele era provavelmente um adolescente. Eu vejo ali um grupo de adolescentes lá. Ó. Ele tinha mais ou menos a idade de vocês quando se converteu. Timóteo. Ainda uma criança. Conhece Jesus. E agora, quase uma década depois, ele conhece ou ele convive com Paulo, agora já mais jovem. E ele não pensa 2 vezes. Eu quero participar desta obra. Você não faz ideia do que é para Timóteo seguir este homem. Timóteo, em primeiro lugar, aprende que servir a Jesus envolve sacrifícios. Envolve abrir mão da própria vida. Servir a Jesus envolve gastar o melhor dos seus anos na obra do reino. Ele abriria mão da companhia da sua mãe, da sua avó. Ele abriria mão de um futuro promissor na cidade onde ele mora, talvez de um casamento próspero ou de uma carreira próspera. Ele abre mão de tudo isso para entrar num caminho incerto da vida ministerial. Poderia entrar com Paulo na próxima cidade e perder a vida. Ou poderia gastar boa parte dos anos da sua vida preso, como Paulo também muitas vezes esteve. E Timóteo também. O que move um jovem, ainda tão novo, a entregar a sua vida dessa forma? O que move um jovem, ainda tão novo, a entregar o seu coração nas mãos do Senhor Jesus, estar disposto a pagar um alto custo com a sua vida, se colocando em risco, abrindo mão do próprio conforto, abrindo mão do seu futuro glorioso na terra, para adquirir um prêmio valioso nos céus. Temos que ter algumas informações extras sobre este homem chamado Timóteo. Você sabe qual é o significado do seu nome? O seu nome provavelmente ou indica que significa honrar a Deus. Você acha que Timóteo viveu esse nome? Ele de fato foi um homem vivendo para a honra do Senhor. A Bíblia nos fornece ainda um detalhe importante. Ele era natural de Listra, o lugar onde Paulo está agora, versos de 1 e 2. Sua mãe, diz o texto, era judia. Seu pai era grego. Opa, não acende uma lanterna na sua mente? A mãe judia, o pai grego. Judeus não se casavam com pessoas de outras nações. Essa moça que casou com esse rapaz judeu ou grego, cometeu um erro. Casamento misto. Estamos falando de um crente, mas de uma judia. Os judeus não se casavam com gentios. Provavelmente essa mulher sofreu bastante pelo fato de ter se casado com alguém que não era judeu. Porque por ser grego, o pai de Timóteo provavelmente tinha uma religião
panteísta, vários deuses. Talvez ele adorava em vários altares, em vários cultos diferentes. Mas esta mulher não perdeu a fé. Mesmo sendo judia, casada com um homem que era grego, ela continua passando ao seu filho os valores da fé. Não só ela, mas a sua avó, Lloyd, também se aplica em fazer isso. Abra sua Bíblia comigo em 2 Timóteo, capítulo 1, verso 5. 2 Timóteo, capítulo 1, verso 5. Você me ajuda aí, Rua? Você põe aí para mim que fica mais rápido. 2 Timóteo, capítulo 1, verso 5. O texto diz: recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou em Lloyd, sua avó, e em sua mãe Eunice, estou convencido que também habita em você. Quando Paulo escreveu a sua segunda carta a Timóteo, ele o elogia, citando a fé de sua avó e de sua mãe. Paulo as conheceu, Paulo provavelmente as evangelizou, Paulo certamente foi muito abençoada pela vida destas duas mulheres que foram responsáveis pela criação de Timóteo. O que me faz pensar aqui, meus irmãos, em uma questão fundamental. Mulheres abençoadas, mulheres que são cheias do Espírito de Deus, frutificam na vida dos seus próprios filhos, transmitem a fé. Nós podemos aprender com aquela avó que ensinou a sua filha a temer ao Senhor, e agora ajuda a sua filha a ensinar o seu neto a servir ao Senhor. Precisamos de homens e de mulheres que se importam com as futuras gerações, ao ponto de ministrarem a palavra com zelo na vida deles. Não basta trazer os filhos à igreja, isso é muito pouco. Se queremos que nossos filhos sejam bênção, se queremos que nossos netos amem o Senhor, nós precisamos ensiná-los a amar o Senhor em casa. É isso que Lloyd, é isso que aquela mulher, Eunice, fizeram com Timóteo. Colheram, porque gastaram anos da sua adolescência e juventude plantando na sua vida. Irmãos, é triste porque hoje vemos muitas mamães e avós chorando por causa de seus netos e por causa de seus filhos que estão distantes do Senhor. Há pouco tempo atrás, uma mulher que não frequenta a nossa igreja me procura através do WhatsApp. Pastor, você poderia me ajudar? Eu tenho um netinho, tem apenas 5 anos, filha de uma mãe que não é ajuizada, está nas drogas, de um pai que está preso, numa situação difícil. Quando a mãe pega essa criança, leva para centro de macumba. Eu sou convertida, sou a bisavó dessa criança e me preocupo com a vida que essa criança vai levar. E eu não sei o que fazer para ajudar meu bisneto a amar o Senhor. Essa era a preocupação dessa mulher. Mas há crentes, irmãos, que não oram com seus filhos, há crentes que não oram com seus netos, não os ensina a orar. Qual é a maior alegria de um pai ou de uma mãe, se não ensinar o seu filho a amar Jesus? Eu não vejo algo melhor. Você poderia ensinar o seu filho a ser médico, poderia ajudá-lo a ser engenheiro, poderia ensinar a fazer muitas coisas maravilhosas, mas nada disso chega aos pés de ensinar o seu filho a amar Jesus. Porque ele pode ser o melhor médico do mundo, mas se ele for ateu, do que vale? Ele morrerá e passará a eternidade no inferno. Pode ser o melhor engenheiro, construiu cidades, prédios maravilhosos, ganhou prêmios no mundo todo, morreu, foi para o inferno. De que adianta? Do que adianta se orgulhar de ter ensinado o seu filho a ser isso?
Do que adianta se orgulhar de ter estudado o seu filho, de ter pago a ele uma faculdade, de ter sacrificado tanto para ele se formar? De que adianta se orgulhar disso, se ao morrer ele vai passar a eternidade no fogo do inferno? Não há orgulho melhor para um homem e mulher de Deus, ao chegar ao final da vida, olhar para os seus filhos e netos e dizer: graças a Deus eu ensinei direito, eles aprenderam a amar Jesus. Não é o melhor, não foi o maior, assim, se for também, amém, glória a Deus, mas há uma coisa que eu me esforcei todos os anos para ensinar, e eles aprenderam. Eles sabem ser bons crentes. Amém? Então essa é uma primeira e preciosa lição a aprender com Eunice e com Lloyd, que nós possamos também aprender o mesmo, porque 13 anos depois de convertido, Eunice e Lloyd entregam seu neto nas mãos do Senhor, nas mãos de Paulo, e diz: ele é todo teu. Gaste a vida deste menino na obra do Senhor. Te lembra de alguém no Antigo Testamento? Quem? Ana faz o mesmo com seu filho. Senhor, se o Senhor me presentear com um filho, eu o devolverei ao Senhor, será teu para sempre. A primeira viagem missionária de Paulo foi por volta de o ano 47, 48, e agora, 16 anos depois, no ano 64, ele ainda é jovem, e ele está agora viajando com Paulo por todos os lados. Amém? Antes de levar Timóteo consigo, Paulo precisa prepará-lo para a obra que o esperava. Por ele não ter um pai judeu, só mãe, então Timóteo não era circuncidado, ou seja, ele ainda não tinha praticado o ritual da circuncisão conforme os manuais do Antigo Testamento. Isso poderia ser um problema no ministério de Paulo, mas de que forma? Nós sabemos que Paulo já tinha pregado e já estava ensinando que a circuncisão não era necessária para crentes. Por que Paulo circuncida Timóteo? Porque o ministério de Paulo, muitas vezes, envolvia judeus. Quando ele chegava numa cidade, a primeira coisa que Paulo procurava era uma sinagoga. Lugar onde os judeus se reúnem. Ele ensina o evangelho nas sinagogas. E Paulo levaria Timóteo consigo. E ele não poderia entrar numa sinagoga se ele não fosse circuncidado. Esse é o primeiro preço que Timóteo precisa pagar para ser um companheiro de Paulo. Porque eu não sei se você sabe, mas o ritual da circuncisão é doloroso e difícil. Você sabe o que é circuncisão? Não preciso entrar muitos em detalhes, mas é a cirurgia de fimose. Agora imagine um jovem de 20 e poucos anos fazendo essa cirurgia naquela época. Eu fiz, com 18 anos, essa cirurgia. E eu me lembro até hoje da recuperação. E hoje, tomei anestesia, fiquei no hospital, tomei os medicamentos direitinho, para não inflamar, para não ter problema. Agora imagina na época de Paulo, sem hospital e sem cirurgia, com anestesias. Os homens já se arrepiaram. Não sei porquê. Mas é de arrepiar. A circuncisão era praticada na vida de um bebê de 8 dias, porque nesse período não seria traumático. Qual é o bebê que lembra da cirurgia de fimose? Eu tenho uma dor escondida no meu coração. Quando tinha 8 anos eu fui circuncidado. Você não faz isso, né? Não lembra. Então é o melhor período mesmo, é um bebê, não vai lembrar. Agora um menino de 20 e poucos, 30 anos, amigo, são semanas de recuperação. Então Paulo coloca essa condição para ele: você quer viajar comigo? Você quer ser discípulo de Jesus? Você quer pagar o preço de ser um homem de Deus? Bom, vai ter que se circuncidar. Eu acho que ele arrepiou o cabelo. Jesus, mas por amor a ti,
faço qualquer coisa. Amém? Irmãos, isso é interessante porque hoje vivemos num tempo em que as pessoas não estão dispostas a pagar o preço por ser de Jesus. Quero ser de Jesus, eu quero as bênçãos, eu quero ir para o céu. Mas quando você começa a explicar que ela tem que renunciar a si mesmo, suas vontades, seus desejos, seus sonhos e projetos, tem que andar em santidade, abandonar o pecado, tem que deixar as amizades impróprias de lado, tem que começar a ler a Bíblia, servir ao Senhor Jesus de coração, gastar tempo em oração. Muitas pessoas começam a pensar, puxa, o preço é alto. Mas ele não pensa duas vezes, se circuncida, e então está preparado, depois de todo o período de recuperação, agora ele está pronto para caminhar com Paulo e entrar em qualquer lugar, porque agora ele é um discípulo preparado para a obra. Ah, meus irmãos, precisamos de jovens dispostos a pagar o preço, seja o que for, mesmo que tivermos que sangrar por amor. Você estaria disposto a fazer isso? Queremos ser crentes, mas crentes por conveniência, ou seja, eu quero ser crente desde que não me custe muito, desde que não exija muita coisa, desde que eu possa manter as minhas regalias e confortos. Desde que eu tenha que manter as minhas amizades, que são impróprias, desde que eu possa me casar com quem eu quiser, desde que eu possa fazer da minha vida, minha carreira, meu sonho, meus projetos, construir tudo o que eu sempre quis. Você ainda não entendeu o que é ser de Jesus. Para ser de Jesus, você não pode ser mais de si mesmo. Então você precisa estar disposto a dizer a Ele, Senhor, eu abro mão de tudo para estar contigo. Você é discípulo de Jesus dessa forma? Você está pronto para segui-lo com esta intensidade e estar disposto a abrir mão de tudo por amor a Ele, seja o que for? A Bíblia nos diz que depois deles deixarem Listra, Timóteo cumpre missões especiais a pedido de Paulo. O ministério de Timóteo é relatado em muitos detalhes, porque muitas cartas, e mesmo o livro de Atos, mostra as coisas que ele precisou fazer durante o seu ministério. Por exemplo, em Atos, capítulo 17, versos 13 e 14, então no próximo capítulo, Paulo já dá a ele uma responsabilidade de ministerial. Olha o que diz o texto. Quando os judeus de Tessalônica ficaram sabendo que Paulo estava pregando a palavra de Deus em Bereia, dirigindo-se também para lá, agitaram e alvoroçaram as multidões. Imediatamente os irmãos enviaram Paulo ao litoral, porque ele estava para ser morto, preso. Mas Silas e Timóteo permaneceram em Bereia. Olha que interessante. No próximo capítulo, Paulo tem que sair fugido de Bereia e deixa para trás o jovenzinho Timóteo, correndo risco de até mesmo com ele sofrer os efeitos que Paulo não está sofrendo agora, porque ele foge. Ele foi embora, foi levado para outro lugar, correndo risco de vida. Mas Timóteo fica com Silas, e lá ele continua numa igreja, pregando e ensinando Jesus, ao custo, pela primeira vez, de até perder a vida. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 3, versos 1 em diante, Paulo também nos escreve aos irmãos em Tessalônica acerca de Timóteo. Portanto, uma vez que não pudemos mais suportar, achamos por bem permanecer sozinhos em Atenas. Mas enviando Timóteo, nosso irmão e cooperador de Deus no Evangelho de Cristo, para fortalecê-los e encorajá-los na fé. A fim de que ninguém seja abalado por nessas tribulações. Vocês sabem muito bem que fomos designados para isso. Quando estávamos com vocês, já dizíamos e seríamos perseguidos, e que realmente aconteceu, como vocês sabem.
Por essa razão, não suportando mais, enviei Timóteo para saber a respeito da fé de vocês, a fim de que o tentador não os tentasse e tornasse inútil o nosso trabalho. Agora, porém, Timóteo acaba de chegar, então já foi e já voltou, dando as boas notícias a respeito da fé e do amor que vocês têm. Ele nos falou que vocês sempre guardam boas recordações de nós, desejando ver-nos tanto quanto queremos ver vocês. Paulo, então, usa Timóteo nesse texto como um enviado, um representante seu. Eu não posso estar com vocês, mas eu envio Timóteo, ele vai fortalecer vocês na fé, ele vai pregar, vai ajudar vocês a permanecerem firmes. Mas por que, irmãos, permanecer firmes? Porque a perseguição fazia pessoas abandonarem a fé. A perseguição fazia pessoas deixarem Jesus. Se um guarda entrasse pela porta aqui agora mesmo, empunhando uma arma na mão e apontando para a igreja toda e perguntando: quem aqui é crente, levante-se. E o primeiro que fica em pé leva um tiro no peito. Quantos de nós ficaríamos em pé? Quantos de nós ficaríamos em pé e diríamos: pode ser em mim o primeiro no peito, porque amo o meu Jesus e não deixo ele por nada? Há muitos irmãos ou pessoas aqui que talvez, diante desta situação, tentariam ou seriam tentados a abandonar tudo e dizer: estou só visitando, já estou de saída, não atira não, porque sou pai e mãe e eu não posso perder a minha vida. Era isso que Timóteo foi enviado por Paulo a encorajar os irmãos, a ficar de pé diante da espada, a não abandonar Jesus. Um jovem de 30 anos, que ama Jesus, agora está tendo que chegar a pais e mães e dizer: não deixe Jesus, não troque Jesus pela liberdade na hora da morte. Em Atos capítulo 19, versículo 22, Paulo deixa Éfeso para ir à Macedônia. Então envia à Macedônia 2 dos seus servos, Timóteo e Erasto, e permaneceu mais um pouco na província da Ásia. Paulo enviava Timóteo à sua frente preparar o terreno. Em 1 Coríntios capítulo 4, versículo 17, Timóteo foi citado também. Ele diz: por essa razão estou enviando a vocês Timóteo, meu filho amado e fiel no Senhor, o qual trará a lembrança de vocês a minha maneira de viver em Cristo Jesus, o que está de acordo com os ensinos, com o que eu ensino por toda parte em todas as igrejas. Timóteo conhecia este seu professor tão bem, que sabia muito bem como era o seu estilo de vida. E ele foi enviado agora por Paulo à igreja em Corinto para ensinar e relembrar aqueles irmãos como é viver um cristão. Um homem de agora, talvez uns 40 e poucos anos, 50 quase, está ensinando uma igreja inteira como viver como crente. Timóteo se tornou um homem usado por Deus, por onde quer que ele estava ou estivesse, ele era um testemunho vivo do poder de Jesus em transformar vidas. Em Filipenses capítulo 2, versículo 19, a igreja perseguida, a igreja está afligida pela perseguição, e ele diz: espero no Senhor Jesus enviar-lhe brevemente Timóteo, para que eu também me sinta animado quando receber notícias de vocês. Em 1 Timóteo, capítulo 1, versos 3 e 4, Paulo deixa Timóteo em Éfeso para lidar com aquela igreja, e ele tinha grandes responsabilidades. Quando parti para a Macedônia, pedi que você permanecesse em Éfeso. Pedi a você, Timóteo, para ficar em Éfeso, para ordenar a certas pessoas que deixem de ensinar falsas doutrinas.
Como esse homem poderia fazer isso? Porque ele conhecia bem a palavra da verdade. Temos crentes que há anos nunca leram a sua Bíblia. Nunca leram um livro inteiro da Bíblia. Nunca leram um livro da Bíblia. Conhecem talvez meia dúzia de versículos. E este companheiro de Paulo é deixado para lembrar a sã doutrina daquela igreja. Porque ele era firme. Irmão, se amanhã você tivesse que frequentar uma igreja que não segue a verdade do Evangelho, qual seria a sua postura? Você sabe a verdade para alertar esses irmãos? Você conhece a fé? Você é um homem firme, uma mulher, um jovem firme na palavra? Você conhece a palavra de Deus? Diz o texto: causam especulações inúteis em vez de promover o plano redentor de Deus, que é pela fé. Sim, nos versos 18 e 19 do mesmo capítulo, Paulo ainda escreve a Timóteo: Timóteo, meu filho, segundo as profecias anteriormente proferidas a seu respeito, dou a você esta instrução firmado nelas: combata o bom combate. Mantenha a fé, a boa consciência, que alguns já rejeitaram, por isso naufragaram na fé. Paulo se preocupa com a qualidade de vida deste homem, Timóteo, e instrui ele, a mesmo depois de todos os perrengues que passaram juntos, dos tempos que gastaram ao luar, lendo as Escrituras e orando, ainda assim, Paulo escreve dizendo a este homem, depois de anos: guarda a sua fé, combata o bom combate. Meus irmãos, não importa quanto tempo de crente você tem, se 1 ano, 5, ou 10, ou 20, nós precisamos ficar firmes, porque o inimigo não dorme, ele não tira sonecas quanto a nós, ele está sempre ávido para destruir a sua vida e a sua família e seus filhos. Então não pestaneje. O Senhor Jesus disse que ele vem sem demora, e quando vier, será que ele não encontrará muitos de nós dormindo? Não havia ninguém tão próximo de Paulo quanto Timóteo. O relato de Filipenses, capítulo 2, versos 19 a 22, é um alerta para nós. Ele diz, Filipenses 2, 19 a 22, espero no Senhor Jesus enviar-lhes brevemente Timóteo, para que eu também me sinta animado quando receber notícias de vocês. Não tenho ninguém que, como ele, tenha sincero cuidado por vocês. Um jovem, amando pessoas. Ele estava com Paulo e ele está preocupado, orando todos os dias pela fé de uma igreja em Filipe. Olha mais, ele diz: pois todos buscam seu próprio interesse, não os de Jesus. Vocês, porém, sabem que Timóteo foi aprovado, porque serviu comigo no trabalho do Evangelho, como um filho ao lado do Pai. Este homem, que se juntou a Paulo no capítulo 16, ainda jovem, se tornou uma peça fundamental do seu ministério, porque ele amou Jesus mais do que a sua própria vida. E você? O que você mais ama? O que você está mais disposto a sacrificar no altar do Senhor? Ele conviveu com Paulo tanto que ele se juntou e foi coautor de 6 cartas. Ele juntou-se a Paulo para escrever 2 Coríntios, Filipenses, Coríntios, 1 e 2 Tessalonicenses, Filemão. Recebeu 2 cartas de Paulo, 1 e 2 Timóteo. Quando Paulo enfrentou a morte, ele pediu a Timóteo que fosse até lá.
Ele queria a companhia do seu amigo mais íntimo, do seu mais fiel companheiro no final. Em 2 Timóteo, capítulo 4, verso 9, ele escreve a Timóteo: procure vir logo ao meu encontro. Estou terminando a carreira e eu quero muito ver a sua face, por tudo que você foi e é no serviço ao Senhor. O próprio Timóteo foi preso, momentos depois, e libertado. Em Hebreus 13, 23, a Bíblia narra isso. Hebreus 13, 23. Olha o que diz: quero que saibam que o nosso irmão Timóteo foi posto em liberdade. Ficou preso. Conclusão, resumindo, podemos aprender sobre Timóteo. Ele era um homem abençoado pela sua educação fiel, dado por sua avó Lóide e sua mãe Eunice. Dedicado como apóstolo, como discípulo, para servir a Jesus e ao apóstolo Paulo em tudo o que fosse necessário. Fiel na execução das tarefas. Não havia tarefa difícil demais, nem havia tarefa que ele estava disposto a recusar por causa da sua luta. Não. Corajoso diante da perseguição, arriscando a vida, sendo preso e até depois martirizado. Humilde o suficiente para aceitar estar ao lado do apóstolo. Ele não queria estar acima, se contentava em servi-lo. E na palavra, no procedimento, no amor, no espírito, na fé, na pureza, um homem fiel. 1 Timóteo, capítulo 4, verso 12, para encerrar. Olha o testemunho que Paulo dá deste homem. Ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem, mas seja um exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Você acha que Timóteo precisou renunciar a alguma coisa para seguir a Paulo? Você acha que por amor a Jesus este homem gastou a sua vida vivendo esta vida que Deus propôs para ele, e você acha que isso lhe custou o suficiente para abandonar? O desejo de Timóteo era ser o melhor servo que o Senhor Jesus poderia ter. E o seu. O sonho deste homem era só ganhar mais uma alma para Cristo, abençoar mais uma igreja, amar mais uma pessoa. Precisamos de jovens assim. Precisamos de vovós assim, de mamães assim. Amém? Feche os seus olhos, curva a sua cabeça, vamos orar. Senhor, nós aprendemos a bênção que foi para Paulo o dia em que Timóteo se juntou a ele como companheiro de ministério. Tão jovem e já tão apaixonado por Jesus. Tão jovem, mas tão disposto a abrir mão da própria vida por amor a Jesus. Como é bom vermos que este jovem aprendeu aos pés da sua mãe crente, da sua avó, certamente orgulhosas por ver agora Timóteo, jovem ainda, amando Jesus de todo o coração. Pai, ensina-nos a sermos papais e mamães, avós, desta forma. Ensina-nos a amar os nossos filhos e netos, ao ponto de prepará-los para uma vida cristã, ao ponto de ensiná-los a orar, a ler a Bíblia, a serem santos, a falarem e agirem como crentes, a estarem dispostos a sacrificarem a própria vida por amor ao Senhor Jesus, porque veem isso nos avós, veem isso nos pais, veem isso nos irmãos. Pai amado, ensina-nos a sermos como Timóteo, capaz de abrir mão de tudo por amor ao Senhor Jesus. Senhor, tem compaixão das nossas almas,
por sermos tão pobres como discípulos. Pobres porque não estamos dispostos a dar tudo por amor a Ti. Pobres por sermos tão egoístas. E vendo apenas, ó Deus, as bênçãos que o Senhor pode dar ao seguirmos ao Senhor, ao invés de vermos o quanto podemos entregar por amor ao Senhor. Perdoa-nos, Pai Santo, e nos ensina a sermos bons discípulos de Jesus. Amém. Convido a equipe de louvor para vir orar, cantar.